Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A pergunta que nós não responderemos sob hipótese alguma. Qualquer das nossas respostas será insípida e não é o que queremos. Bem-vindo ao Projeto Eureka de hoje, que começa brincando contigo, descontraindo você, mas dizendo, venham para a Biologia. O estudo da vida com o professor Geraldo na sequência, trazendo informações extremamente valiosas. Uma delas é, o vestibular precisa estar preparado, olhando carinhosamente para a prova e fazendo, é claro, um roteiro de estudos que respeite o seu metabolismo, a sua condição de vida, mas que jamais privilegie a ação imediata, o imediatismo. Ou seja, quero estudar até a madrugada para fazer prova no dia seguinte, porque aí tudo estará fresquinho na minha cabeça, eu lembrarei todos os aspectos e farei grande prova. Bobagem. Trata-se de um mito. E como mito, a tendência é que não funcione mesmo. O ideal é você ter uma preparação anterior e aí sim, respeitando o sentido da sua vida, o seu corpo, fazer um bom trabalho. Falando em bom trabalho, eis que o nobre Geraldo desfraldará os assuntos biológicos a partir desse momento. Aí, meninada telespectadora do Eureka, que bom estar com você. Vamos mais uma aulinha? Vamos lá, todo mundo susse que a gente vai aprender direitinho. Nosso tema de hoje, célula. Vamos observar como se faz o estudo introdutório à célula. A gente tem que partir, evidentemente, do conceito de célula, considerando que a unidade formadora da vida no planeta é a célula. Tradicionalmente, desde lá de criancinha, você estudou que célula é a unidade de forma e função dos organismos vivos. Só que depois você ficou um pouquinho maior e você estudou que forma a gente usa o radical morfo e função o radical físio. Então você maiorzinho diz, esnoba, célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Mas este não é o conceito atual. O conceito atual diz que célula é a menor porção da matéria viva com capacidade de autoduplicação independente. O que significa dizer autoduplicação independente? Significa que qualquer entidade, para ser chamada de célula, tem que produzir todas as enzimas necessárias para o seu processo de duplicação. Isso significa, muito mais ainda, tem que ter todo o maquinário de síntese necessário para produzir as enzimas da duplicação. Assim, são independentes. Ora, se a gente tem que parar para definir célula desta forma, é porque, com certeza, existem entidades destituídas de autoduplicação independente. Logo, não são constituídas por células. Quer saber qual é a primeira? O vírus. Os vírus são acelulares. Aliás, meu amigo, guarde, vírus não tem metabolismo algum. Vírus, fora da célula, é um cristalzinho. Quem trabalha para o vírus é a célula por ele parasitada. E por isso, importantíssimo para o vestibular, vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele só se divide se tiver o trabalho da célula para ele. Outros organismos que não têm autoduplicação independente são um grupo degenerado de bactérias chamadas clamídias e rickétsias. Só que esses seres têm metabolismo, produzem alguma coisa, no entanto não produzem o suficiente. Por isso, são ditos constituídos por células incompletas. Quem? Rickétsias e clamídias. Por quê? Porque não produzem todas as enzimas necessárias para sua autoduplicação. Logo, já temos dois, vírus acelulares e rickétsias por células incompletas. E quem é feito de célula incompleta? Dois tipos de células, guardem bem. Primeiro, procariontes. Segundo, eucariontes. Normalmente o vestibular vai cobrar que as procariontes são células sem carioteca
ou sem envoltório nuclear, ou sem núcleo verdadeiro. Já as eucariontes são células com núcleo verdadeiro, com carioteca, ou seja, com envoltório nuclear. No entanto, a principal diferença entre essas células é a quantidade de membranas. As células procariontes são pobres em membranas, tão pobres que sequer membrana nuclear tem. Assim, o material genético fica disperso no citoplasma. Por outro lado, as células eucariontes são células ricas em membranas. Elas têm um sistema de membranas tão grande que chega a ter a membrana nuclear ou carioteca. Assim, a ocorrência da carioteca é uma consequência da principal diferença, que é o fato de ter muitas membranas. Quem é formado por célula procarionte? Dois organismos, as bactérias e as antigas cianofícias ou algas azuis, hoje chamadas de cianobactérias. Assim, célula procarionte constitui bactérias e cianobactérias. Nós já vimos o que? Vírus são acelulares. Riquetes e clamídias são formados por células incompletas. Bactérias e cianobactérias formadas por células procariontes. Todos os demais organismos, inclusive nós, somos formados por células eucariontes. E só porque as células eucariontes têm um rico sistema de membranas, elas conseguiram se associar para dividir o trabalho, formando os tecidos. E a partir daí, constituindo organismos pluricelulares. A razão pela qual eu estou aqui conversando com você, o que sou eu? Um conjunto de células. O que é você? Uma sociedade celular. Nós só estamos aqui porque nossas células têm um rico sistema de membranas, logo são mais eficientes do que as procariontes. Guarde bem, nossas células são chamadas de células eucariontes. Assim, resumidamente, o que é célula? Célula é a menor porção da matéria viva com capacidade de autoduplicação independente. Quais os organismos que tem na Terra? Vírus, que são acelulares, riquétias e clamídias constituídas por células incompletas, células procariontes que constituem bactérias e cianobactérias, e todos os demais organismos, inclusive eu, você, seus amigos, somos constituídos por células eucariontes. São células, repito, que têm verdadeiro núcleo, tem um material genético isolado do citoplasma por uma membrana, chamada carioteca, ou simplesmente diz que tem envoltório nuclear. Mas olha cá, nós sabemos que a característica fundamental dessas células é o fato de possuírem um rico sistema de membranas. Evidentemente que o padrão de cobrança de célula no vestibular se faz com o estudo de uma célula eucarionte. Logo, quais são as três partes de uma célula eucarionte? Essa que me forma e forma você. Membrana, citoplasma e núcleo. Lembra? Quais são as partes de uma célula eucarionte? Membrana, citoplasma e núcleo. A membrana, junto a uma série de estruturas que reforçam o seu trabalho, constitui os envoltórios celulares. Quais são, então, essas estruturas que reforçam a membrana? A célula vegetal apresenta a parede celular ou celulose. A parede celular é permeável, hein? Senão a célula vegetal morreria por falta de troca de matéria com o meio. A parede celular ou celulósica, que é um reforço da célula vegetal, é constituída por três partes. Por favor, guarde bem. A lamela média, que aparece quando a célula vegetal vai dividir, formada pelo golgiossomo. A parede primária,
que é constituída basicamente por hemicelulose, e a parede secundária formada por celulose. Portanto, o que tem de reforço na célula vegetal? Parede celular ou celulósica. Constituição, lamela média, parede primária, parede secundária. E tem algum reforço na célula animal? O reforço chama glicocálix. O glicocálix é formado por glicídios ligados a lipídios ou a proteínas que fazem parte da membrana. A estrutura membrana a gente faz logo a seguir. Primeiro, um tempinho para você tomar um cafezinho. A gente já volta. Como a gente acabou de observar, a célula vegetal apresenta um reforço externo que é a parede celular ou celulósica, e a célula animal um reforço chamado glicocálix. Daqui a pouco você vai observar na tela, parece um monte de anteninha de televisão. O primeiro contato que a célula animal faz junto ao seu meio é exatamente através do glicocálix. Portanto, o reconhecimento do meio ambiente, o reconhecimento celular, a identidade da célula, o próprio estímulo que leva à formação de anticorpos depende do glicocálix. Só para você ter uma ideia, as proteínas que determinam o grupamento sanguíneo A, B, AB e O são proteínas de membrana que fazem parte do glicocálix. E por falar em membrana, quais são as informações fundamentais que eu devo guardar sobre a membrana plasmática? 1. A membrana plasmática é visível apenas à microscopia eletrônica. 2. Você sabe qual é a espessura da membrana plasmática? 75 angstroms. Só para você ter uma ideia, o angstrom é uma medida na microscopia eletrônica e equivale a 10 milhões de vezes menos que o milímetro. 10 milhões de vezes menor que o milímetro. E a espessura da membrana de cada célula sua é de 75 angstroms em média. Ou seja, o limite físico entre a vida e a ausência de vida é a membrana de cada célula sua. Com quantos angstroms de espessura? 75. Que funções fundamentais tem a membrana? Primeiro, evidentemente, delimitar o conteúdo celular. Segundo, determina a forma da célula. Membranas mais resistentes, mais rígidas, dão célula com forma fixa. Mais maleáveis, a célula não tem forma fixa, como é o caso da ameba. Agora, fundamental é lembrar que a membrana é responsável por todo o intercâmbio entre a célula e o meio. Outro detalhe fundamental, hein? Qual é a natureza química da membrana plasmática? Lipoproteica. Ela é feita de lipídios e de proteínas. O modelo atual de membrana chama mosaico fluido. E o que diz ele? Que a membrana plasmática é formada por uma bicamada fluida de lipídios contendo um mosaico de moléculas proteicas. Isto é, não é nada sólido. Eu tenho tipo um óleo muito denso onde as proteínas navegam. Você pode observar na tela que os lipídios, esta bicamada, cada molécula tem uma cabeça polar e um corpo apolar voltado para o centro. São principalmente fosfolipídios. As proteínas que navegam nessa bicamada lipídica ou que atravessam a espessura total ou não, são chamadas proteínas integrais de membrana. E elas determinam a identidade de cada célula. A parte onde tem a cabeça das moléculas lipídicas é uma região chamada hidrofílica, porque é uma região polar. Aquela parte média do corpo da bicamada lipídica é uma região hidrofóbica, altamente apolar, ela repele a água. Evidentemente que as substâncias atravessam a membrana no sentido do meio para a célula e da célula para o meio. Nós chamamos esse fenômeno de transporte através de membrana. Como ele pode acontecer? De duas formas.
ou a permeabilidade seletiva ou o transporte em quantidade. A permeabilidade seletiva acontece, por sua vez, de duas outras formas: ou transporte passivo ou transporte ativo. O transporte passivo ocorre a favor de um gradiente químico, que é o mesmo de concentração, e ou elétrico. Por exemplo, a membrana plasmática, na face que faz contato junto ao meio ambiente, é eletrizada positivamente. E a que faz contato junto ao citoplasma, negativamente. Evidentemente que o fluxo de íons negativos é mais fácil para fora e positivo mais fácil para dentro. Isso é a favor de um gradiente elétrico. Aí o que é gradiente de concentração? Imagina um ônibus lotado. É mais fácil descer ou subir alguém? Evidentemente que é descer. Aliás, é só abrir a porta, cai em 5. Isso é a favor de um gradiente. Subir seria contra um gradiente. Portanto, se eu tiver uma quantidade de íons ou de uma substância maior de um lado ou de outro, é mais fácil o fluxo no sentido onde há menor quantidade. Isso é um gradiente de concentração. Quais são os tipos de transporte passivo? Primeiro, difusão simples. Isso ocorre com oxigênio e gás carbônico. São moléculas pequenas que passam do lado que está mais concentrado para o menos. O objetivo é encontrar o equilíbrio de concentrações. O mais concentrado eu chamo de hipertônico, menos de hipotônico. Objetivo, concentração igual isotonia. Segundo, a difusão facilitada. Difusão facilitada ocorre com alguns íons ou com algumas moléculas um pouquinho maiores, como por exemplo a glicose. É uma difusão que vai ocorrer do mesmo jeito, vai passar do lado mais concentrado ou hipertônico para o lado menos ou hipotônico. Só que, como demoraria muito, tem a ajudazinha de algumas enzimas da membrana que nós chamamos de permeases. O transporte ativo, exemplo clássico, a bomba sódio-potássio. Guarda bem, há uma maior concentração de sódio do lado de fora da célula e de potássio do lado de dentro da célula. Por isso, o potássio sai por difusão simples e o sódio entra por difusão simples. A célula tem que manter a grande concentração de sódio lá fora e de potássio aqui dentro. O sódio para manter a diferença de potencial, senão para o seu sistema nervoso, por exemplo, não tem impulso nervoso. E o potássio participa de várias reações dentro da célula. O que a célula faz então? Enzimas chamadas carreadoras empurram a força o sódio para fora, gasto de energia, e a força o potássio para dentro, com gasto de energia. Por isso, transporte ativo, contra um gradiente com gasto de energia. Logo, que a gente já viu, transporte passivo, difusão facilitada. Transporte ativo, bomba sódio-potássio. E eu deixei agora para chamar a sua atenção porque cai um monte. Uma forma de transporte passivo que a gente chama osmose. Na difusão facilitada, o que passa através da membrana é o soluto. Guarda bem, na osmose é o solvente. E o solvente universal é a água. Logo, durante a osmose, o solvente, para equilibrar, em vez de transitar do meio mais para o menos concentrado, como no caso de soluto, é o contrário, do menos para o mais, do hipotônico para o hipertônico. E tem uma larga utilização no dia a dia da gente. A água só entra na raiz da planta porque a célula da raiz é hipertônica em relação ao solo. Se você colocar adubo demais, por exemplo, colocar sal no solo, como faziam antigamente quando lutavam, você deixa o solo hipertônico. Resultado, a água não entra na raiz e a planta morre. Outro dado que é bem legal, na hora de preparar a salada, você tempera no seu prato ou na saladeira? No prato, porque se você sobrar salada temperada, ambiente externo fica hipertônico, ela pede água e as folhas murcham todas. Outro dado importantíssimo de osmose, a salga da carne. Quando não tinha geladeira, o pessoal salgava a carne. O charque, o famoso charque. Por que preserva? Porque eu aumento a concentração do lado de fora, as células pedem água para o meio, hipo para o hipertônico. Como pede água, sem água as bactérias não desenvolvem, logo a carne não estraga.
Outro exemplo importante é o caso dos protozoários de água doce, que são hipertônicos em relação à água doce. Por que que eles não explodem? Porque eles têm uma estrutura chamada vacúolo pulsátil, ou contrátil, que bombeia todo o excedente de água para fora. Assim, nós vimos a permeabilidade seletiva. Numa próxima aula, nós teremos o transporte em quantidade para entender mecanismos de defesa da célula, inclusive. Meu amigo, dá uma estudadinha, porque o assunto é bem tranquilo. Vamos chegar juntos no vestibular.